Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza entregou na manhã do sábado passado a nova Praça dos Mártires, também conhecida como Passeio Público de Fortaleza. A obra contou com um montante de quase R$ 940 mil e contempla a renovação do paisagismo, irrigação, restauro de todos os elementos históricos, melhorias na pavimentação interna e externa e também acessibilidade e iluminação. Espaço de lazer e resgate da história. Isso foi o que a população de Fortaleza recebeu de volta com a entrega da Praça dos Mártires. Popularmente conhecida como Passeio Público de Fortaleza, o espaço foi inaugurado em 1864 e é considerado uma das praças mais antigas de Fortaleza. É bom que seja divulgado para que as pessoas possam vir aqui, né, prestigiar essa beleza, essa riqueza da nossa, que faz parte da nossa história, né? Que foi um reduto no ano de 40, 30, 50, que as pessoas vinham aqui e passeavam, a alta sociedade, né? E que não vamos deixar isso morrer. A praça também recebeu melhorias na pavimentação interna e externa e na iluminação. Essa praça em especial, ela nunca tinha recebido uma reforma tão grande, tão profunda, inclusive envolvendo o restauro das esculturas, que tem um valor precioso aqui para a memória da cidade da praça. E é um motivo assim, de muita felicidade a gente entregar de volta à cidade o passeio público para ser utilizado. Toda a ação de restauro recebeu um investimento total de R$ 939 mil e é o maior aporte de investimento da história do local. Agora, Carapinima, Azevedo Bolão, Ibiapina, Padre Mororó e Pessoa Anta recebem um memorial, com placas que contam um pouco das suas histórias e uma simbologia na carnaúba, planta nativa do Ceará. Esse espaço ele é um espaço extremamente simbólico para o passeio público, que é conhecido, o nome da praça é Praça dos Mártires, mas até então não tinha nenhuma referência a esses mártires. As pessoas não sabiam quem eram. Então a gente fez essas placas em homenagens aos 5 mortos aqui, né, as pessoas que participaram da Confederação do Equador de 1824, e aí a gente homenageia ele, traz um pouco da história desses personagens para as pessoas entenderem o que significa a Praça dos Mártires, né? A obra contemplou ainda a renovação de todo o paisagismo, com a instalação de sistema de irrigação e restauro de todos os elementos históricos, como coreto, pontes e estátuas. Foi uma reforma que não só apenas tratou da pavimentação, tratou do paisagismo, né? Tratou da pintura, tratou do sistema de bombas, tratou da irrigação, né? Tratou das esculturas, né? O restauro das esculturas que estão aqui. Ou seja, então desse ponto de vista, ela é a reforma mais abrangente, né? É o que nós estamos considerando a maior reforma realizada do ponto de vista desse seu conjunto das intervenções, né? Todos os reparos dos elementos históricos, como estátua, caixa d'água e muretas, foram realizados seguindo diagnósticos elaborados pela Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. É um local, com certeza, eu virei sempre com a minha família e trarei todas as pessoas que vêm de fora, os nossos parentes, para cá para visitar. Para a gente conversar um pouco mais sobre essa reforma executada lá no Passeio Público, nós estamos recebendo o Diego Amora, que é gerente de Patrimônio Material da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Ô, Amora, uma reforma bastante esperada pela população, porque a gente sabe que existe um público realmente fiel ali, que gosta de frequentar o Passeio Público, principalmente nos fins de semana, né? Exatamente, Rogério. O Passeio Público tem uma programação já consolidada, né? Uma programação cultural na cidade de Fortaleza, não só nos finais de semana, mas ele também é um polo consolidado do nosso carnaval, né, com uma programação infantil, e é uma praça que estava durante algum tempo sem receber essa programação. Nós tivemos aí cerca de 11 meses de obra e entregamos agora à população fortalezense um espaço cultural, um espaço que está pronto a receber todas as pessoas. Basicamente, o que é que foi feito ali naquele espaço? Bom, nós fizemos desde a facilidade nos seus acessos, então a questão de acessibilidade, o rebaixo das rampas, a sinalização do piso podotátil foi feito, uma nova pavimentação, tanto interna como externa, os passeios foram todos reformados, né, dado a manutenção correta. Nós fizemos todo um trabalho também de paisagismo na vegetação do passeio público, com retirada de pequenas espécies, que são espécies nocivas à vegetação nativa que está lá, e o restauro de todos os elementos históricos talvez fosse
a obra mais simbólica, né? Trazer esse restauro de todos os elementos simbólicos do local, do passeio público. Ali no passeio público tem um restaurante ali que dá atendimento ao público. Isso. Esse restaurante permanece? Permanece, inclusive permaneceu durante a obra, né? Nós tivemos lá uma estratégia de sempre favorecer e sempre garantir esse acesso ao café passeio, né? Nós temos lá um quiosque com uma programação no final de semana que é de muita qualidade. Nós tivemos, inclusive, no sábado, no dia da inauguração, um chorinho lá espetacular. E a parte da culinária também, que é muito gostosa. Então, o Café Passeio vai continuar aberto ao público todos os dias. Como é que está a questão do horário ali, de acesso à praça? Funciona durante todo o dia? Como é que é, até para que o fortalezense aí que ainda não viu a reforma possa ter acesso lá ao equipamento? Rogério, a praça fecha apenas no período noturno, né? Como todos os passeios públicos a nível Brasil, existe essa limitação de uso, mas durante o período do dia e da tarde, o passeio está aberto a receber todas as pessoas. Isso até que horas? 18 horas? Até às 18 horas, hoje até às 18 horas. Hoje, a gente sabe ali que aquela área ali do passeio público, você falou aí da questão vegetal, da vegetação, há muitas árvores ali, um sombreamento muito grande, o que torna ali o passeio, a ocupação ali na praça bastante agradável. Houve alguma mudança? Você falou que algumas espécies foram retiradas, mas a vegetação continua bem densa, Isso, né? nós fizemos a parte do paisagismo, mas nós garantimos o perímetro sombreado, né? Essa área de sombra, que é um grande benefício, né? Que atrai as pessoas para aquela área, a gente manteve as grandes árvores, as árvores de grande porte, né? E, na verdade, Rogério, uma curiosidade, pouca gente sabe que o passeio público é uma das praças que tem árvores tombadas. Então, nós temos 5 espécies lá que são imunes à poda, né? Então, são árvores que são protegidas também por legislação. E um dos símbolos dessas árvores do paisagismo lá é o baobá, né? Que é essa árvore que é um grande símbolo lá para o paisagismo do local. E uma vegetação que já vinha sendo bem preservada, né, Amora? Muito. Nós temos esse trabalho de fazer essa vigilância no espaço, né? Então, nós contamos também com outras secretarias, a Urbifor, principalmente, tem uma grande importância nesse papel de cuidar da vegetação de lá. Então, a Urbifor, a partir da inauguração, vai também ficar para garantir essa manutenção do paisagismo e uma boa qualidade da vegetação do local. A requalificação do passeio público, ela tem um aspecto muito importante para Fortaleza, não só por se tratar aí de um ponto turístico, de muita visitação, mas por ser um equipamento que vem sendo referência para as atividades de cultura da cidade, né? Você citou aí o caso, por exemplo, do próprio Carnaval. Ali é um ponto que sempre é utilizado, sempre tem programação oferecida ao público, né? Isso, a Secretaria da Cultura, que é a secretaria que está aí gerindo a programação do equipamento, que é vinculado à Secutfor, sempre está aí propondo programações culturais, desde programações infantis até o próprio Café Passeio também tem apresentações artísticas, culturais, musicais. Então a gente está sempre trazendo essa programação para que garanta esse fluxo, esse uso, né? Para que as pessoas se apropriem do local com atividades culturais que são super importantes. Olha, todos os reparos dos elementos históricos, como estátuas, caixa d'água e muretas no passeio público, foram realizados segundo o diagnóstico elaborado pela Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, a Secutfor. A Praça dos Mártires, ou Passeio Público, como é mais conhecida, tem grande importância histórica para a capital cearense. Equipamento cultural administrado pela Secretaria da Cultura de Fortaleza, a praça possui tombamento na esfera municipal e federal. O passeio é a mais perfeita tradução de Fortaleza que se desejou afrancesada naquele fim de século XIX. Por isso mesmo, ele é muito importante para se conhecer o passado da cidade, pois é um retrato vivo de como vivia a sociedade fortalezense há mais de 130 anos. Mas o passeio também é importante para a Fortaleza do presente, porque é um lugar agradável, bonito, arejado, de estilo clássico, calmo, verdejante, com vista para o mar, um oásis em meio à turbulência do centro da cidade. Eu sempre achei o passeio público uma das praças mais lindas de Fortaleza. E depois que eu passei a trabalhar todos os dias, né, no passeio público, esse envolvimento ele se tornou assim uma paixão. Eu sou apaixonada pela praça e confesso que aprendi muitas coisas estando lá dentro, sobre história, sobre natureza, sobre processos naturais. É muito gratificante, na verdade,
estar todos os dias dentro do passeio público, né? É um dos lugares mais agradáveis de Fortaleza. A gente tem a brisa do mar, a gente tem a vista do mar, árvores centenárias, temos bancos, podemos conversar, temos Wi-Fi da prefeitura, temos um restaurante muito agradável. Então tudo isso é o passeio público. É um lugar acolhedor, é um lugar onde eu me sinto muito bem, é um dos lugares que eu mais gosto de Fortaleza. Entre o mar e o centro de Fortaleza, o espaço é palco de diversos eventos culturais da cidade, com apresentação de música instrumental, realização de piqueniques, além de ser o principal polo do carnaval infantil da capital cearense. E queria dividir um pouquinho com vocês da experiência que eu tenho em fazer parte, da felicidade também de fazer parte do time de músicos daqui do Passeio Público. Você poder fazer isso num lugar onde você se sente bem, que você é bem recebido, não só pelos profissionais, mas pelas pessoas que estão visitando. E você poder ter essa interação com o público realmente participar, gostar, pedir, aplaudir, né? Isso aí também não tem preço. Sem dúvida nenhuma, o passeio público faz parte da vida cultural de Fortaleza. Eu digo isso também porque desde 2012 eu toco lá com 2 trios instrumentais de música nos finais de semana, com os trios Realce e o Caixa de Som, né? Além do que, eu também filmei lá um videoclipe de uma canção minha e do amigo Marcelo Justa, ela se chama Canto Americano. Então a gente tem essa coisa, né, essa conexão forte com o meu trabalho. O passeio público tem uma conexão forte com o meu trabalho, né? Bom, só me resta dizer que eu desejo vida longa a esse espaço tão importante de Fortaleza e que ele continue sendo frequentado aqui pelas pessoas na capital cearense. O passeio público é um lugar sempre pronto a acolher, de portões abertos e gratuitamente a todos e a qualquer um, seja pobre, rico, crianças e idosos, famílias e solitários. O passeio está lá no centro desde 1884, esperando-nos para oferecer sombra, paz, brisa, árvores, bancos, fontes e flores. Apenas pede que o tratemos bem conservado e preservado, para que ele possa continuar nos ensinando sobre o passado e ser uma agradável companhia para o presente. E a gente volta a conversar aqui com o Diego Amora, que é gerente de patrimônio material da Secutfor, a Secretaria de Cultura de Fortaleza. O Amora, muito interessante aí esse VT, né, essa reportagem, que mostra vários personagens que participam do dia a dia do passeio público, não só como frequentadores, mas também como artistas que se apresentam ali naquele espaço. Fala um pouquinho da história. O que é que representa historicamente o passeio público para a cidade de Fortaleza? O passeio público ele é tido por vários historiadores como uma das primeiras praças de Fortaleza, né? Pelo menos a primeira praça que recebeu esta infraestrutura urbana, né? Então, no passeio público já tiveram vários fatos históricos. O mais marcante, é o tido como o mais marcante deles, foi exatamente o fuzilamento em praça pública dos mártires da Confederação do Equador. E daí o nome original, que é Praça dos Mártires, né? Exatamente. Então, essas 5 pessoas lutavam por um país mais libertário, né, dentro desse movimento de independência de fato do país, e foram fuzilados em praça pública. Mas não só de fatos tristes vive a história do passeio público, né? Curiosamente, poucas pessoas sabem desse fato, foi lá no passeio público que foram disputadas as primeiras partidas de futebol do estado do Ceará, né? Na época, pela sociedade, né, de alta, né, com os marinheiros que estavam atracados no nosso porto. Então, você pode imaginar, Rogério, dentro desse nosso cotidiano de uso do passeio público, quantas pessoas já passaram pelo passeio, né, usufruindo da programação, vislumbrando a nossa paisagem, quantas pessoas tiraram já fotos de formatura, fotos de casamento, quantas pessoas já passaram pelas programações culturais do passeio público. Então é um espaço realmente cheio de memória afetiva da nossa cidade. E assim, tem um aspecto que eu considero realmente muito relevante.
fato da localização do próprio passeio, né? Junto ali à 10ª Região Militar, Perfeito. próximo ali à Praça da Estação, perfeito, ali onde está a estação ali da ferroviária. Isso. Ou seja, a localização ela é muito representativa dentro da história da cidade. Né? Isso, o passeio está dentro de um eixo histórico dos mais importantes da cidade, né? Que começa ali do largo ainda da Catedral, passando pelo Forte, né, a 10ª Região Militar, passa também pelo Museu da Indústria, né, a Associação Comercial, que é um outro prédio histórico, de muita história na cidade, passando pelo eixo da Dr. João Moreira, também pela Santa Casa de Misericórdia, né, pela antiga cadeia pública, que agora é em Setu, e desaguando aí na Praça da Estação, com a Estação João Felipe. Então é um eixo de muita história na cidade de Fortaleza, um dos mais importantes da nossa cidade. Como é que as pessoas que visitam a praça podem ter acesso, vamos dizer, a essas informações históricas para entender um pouco dessa representatividade daquele equipamento assim, para a história da capital cearense? Perfeito. No restauro dos elementos históricos foram também restauradas as placas alusivas à comemoração dos bustos, das estátuas. Então, nas próprias placas existem algumas explicações sobre a história do monumento, sobre a história da praça, né? Inclusive os mártires. Na verdade, a pessoa ia para o passeio público, escutava o nome Praça dos Mártires, mas não entendia bem o porquê, né? Então, nesse novo projeto, nós fizemos questão não só de homenagear os mártires, simbolicamente plantando um carnaúba, né, que é uma planta nativa nossa, uma palmeira nativa, em alusão à memória de cada um dos 5 mártires, mas também com placas explicativas da vida de quem foram esses mártires. Há as placas e há também algumas estátuas. De quem? Ao todo, Rogério, são 13 elementos históricos, desde estátuas a bustos. Nós temos busto lá, por exemplo, de Delmiro Gouveia, que foi um cearense dos mais representativos, uma figura importantíssima. Ele foi precursor na produção e na distribuição de energia elétrica no Nordeste do país. Então, pouca gente sabe da história de Delmiro Gouveia. Inclusive, essa placa já estava ausente do local há muitos anos. Então, nós fizemos questão de restaurar essa placa. Essa placa, a gente tinha uma iconografia, que são fotos antigas dela, e nós fizemos aos moldes de bronze, inclusive, aos moldes das placas antigas. Então, o busto de Delmiro Gouveia está lá, fazendo alusão e homenagem a esse grande cearense. Não tenho dúvida que, assim, pela história que o passeio público tem, é uma parada obrigatória para qualquer turista ali que faz uma visita na área central, para conhecer um pouco ali Praça do Ferreira, esses pontos turísticos e históricos da cidade. A parada no passeio público é obrigatória, né? É obrigatória, viu, Rogério? Inclusive, nós temos alguns projetos junto à Secutfor. Nós fazemos a ciclofaixa cultural, que é sempre uma parada obrigatória. É lá que nós paramos e contamos um pouco dessa história do início da cidade de Fortaleza. Fazemos também alguns projetos de trajetórias a pé, né, pelo centro da cidade, e já fica o convite, esse apelo, né? O passeio público ele tem que ser um espaço democrático para receber todas as pessoas, para que as pessoas tenham um contato com a história da cidade de Fortaleza. Nós ainda estamos vivendo uma situação ainda da pandemia do novo coronavírus, o que faz haver uma restrição na realização de alguns eventos, mas certamente com essa requalificação o passeio deve ganhar uma frequência ainda maior de pessoas, né? Com certeza, Rogério. Essa requalificação, né, essa questão dessa facilitação do acesso vai chamar muitas pessoas também, e a gente pede que as pessoas continuem tendo os cuidados, né? A gente costuma andar pela cidade, costuma ver ainda os shoppings lotados, né? Então por que não os espaços abertos também visitados? E usufruir. É até mais seguro, né? Você está num ambiente aberto ali, como é o caso do passeio, é até mais seguro. Até mais seguro, sempre com uso de máscara, seguindo todos os cuidados higiênicos. Equipamento cultural da Prefeitura de Fortaleza, a Praça dos Mártires é um bem tombado em esfera municipal e federal. Inaugurada em 1864, é considerada uma das praças mais antigas de Fortaleza. A obra de requalificação teve o acompanhamento da Secutfor, que é a Secretaria de Cultura de Fortaleza, a Regional do Centro, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza, a Urbifor, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA,
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e também do movimento Pro Árvore. Ô Amora, vamos falar um pouquinho como é que funciona essa questão do gerenciamento, vamos dizer, do passeio público. A Secutfor, ela é responsável pela programação e quem é que se responsabiliza assim, pela manutenção do equipamento, principalmente agora que foi requalificado? Perfeito, Rogério. Bom, a Secutfor, ela está mais na parte de gerenciar a programação cultural do equipamento, né? Nós também temos o contrato com uma terceirizada que faz a questão da vigilância na praça, né? E essa responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada com outras secretarias, né? Nós temos a Regional do Centro também, que é responsável pelo equipamento, porque está dentro do seu limite, né, da área central. E nós temos agora a Rubifor inserida nesse processo. Queria inclusive fazer um agradecimento, foi de uma parceria muito importante a Rubifor durante esse processo de requalificação. E ela vai ficar agora responsável por fazer a manutenção no paisagismo. Então a gente vai ter um trabalho agora rotineiro e cotidiano de manutenção no nosso paisagismo, para que a praça se mantenha linda como ela está hoje. Essa questão da manutenção ela é fundamental para qualquer equipamento público da cidade e, no caso, a Prefeitura investiu muito na requalificação de praças nas várias regionais da capital. No caso do passeio público não é diferente, né? É muito importante que a população ela ocupe a praça, né? Mas invista nessa questão da preservação, principalmente após uma obra como essa de requalificação que traz uma beleza ainda maior para um equipamento que já era realmente muito, muito bonito, né? Perfeito, Rogério. É importante que a gente diga que a responsabilidade que incide nesses tombamentos, você disse muito bem, o passeio público ele tem uma peculiaridade, né? Ele é tombado na esfera municipal e na esfera federal. Então, nós como cidadãos de Fortaleza, nós não temos que esperar apenas do Estado a responsabilidade pela manutenção desses espaços. Então, é importante que a gente crie toda uma cadeia de preservação desse patrimônio, em que a gente como cidadão, a gente também desempenhe o papel de preservar, de fazer a vigilância também de algo que é nosso, de algo que é da cidade, de toda a sociedade fortalezense. Então, o que a gente pede é isso, esse uso consciente, cada vez mais consciente, para que a gente preserve não só a memória, mas a materialidade também da praça, do local, que hoje está muito bonito e pronto para receber a todos. A gente viu aqui na cabeça desse bloco, eu exatamente falando aqui de órgãos importantes que acompanharam todo o processo de requalificação do passeio público e que também tem esse acompanhamento no aspecto histórico, como é o caso aqui do próprio IPHAN, no sentido da preservação das estátuas que estão lá, daquelas placas que contam um pouco da história do equipamento, né? Perfeito. Esse processo, na verdade, é um processo feito a várias mãos, né? Então, esse projeto ele foi todo instruído pela Coordenação do Patrimônio Histórico da Secutfor, mas nós tivemos uma parceria muito importante na análise e na fiscalização dessa obra, né? Nós atuamos diretamente com o IPHAN, né? E aí eu também agradeço a parceria do IPHAN, que nós agimos no sentido de viabilizar, de analisar esse projeto para que a gente conseguisse fazer essa preservação e esse restauro da melhor forma possível. Logicamente, com um diagnóstico muito bem feito, um diagnóstico técnico de todos os elementos históricos, para que esse restauro fosse realizado da melhor forma possível e sempre fazendo um acompanhamento desse processo, tanto com técnicos da Coordenação do Patrimônio como com técnicos do IPHAN. Agora, com a praça aí completamente requalificada, a ideia da Secutfor, dentro, vamos dizer, das regras aí de restrição, é traçar aí, provavelmente aí para o próximo ano, aí um calendário de atividades para fazer o bom uso aí desse equipamento, né, Amora? Perfeito. Dentro dessas limitações desse contexto de pandemia, né, logicamente que o passeio público ele vai ser ponto de encontro da nossa programação, logicamente que a gente vai voltar a ter essas programações, e o que a gente pede à população é que a gente perca um pouco esse estigma, né, da área central. A nossa área central não é ponto de marginalização, não é ponto de prostituição. O que a gente tem no passeio público na área central de Fortaleza hoje é uma outra realidade que as pessoas precisam conhecer, né, de áreas requalificadas, de áreas prontas para receber famílias, ou casais, ou pessoas isoladas, para que a gente tenha esse uso, esse convívio, esse pertencimento das pessoas realmente usufruindo dos espaços públicos
principalmente da área central da cidade. E diga-se de passagem, né, o passeio público pertence, né, está inserido dentro desse programa que a Prefeitura vem desencadeando de reocupação do centro de Fortaleza, não só nas políticas de moradia, mas de frequência das pessoas. Já há o processo aí de reforma ali da área da estação, né, que vai garantir também mais um ponto turístico ali para a visitação, e o passeio público está inserido dentro dessa programação. Tem a Praça dos Leões, que já foi requalificada também. Então tudo isso ajuda realmente para que a população possa frequentar o centro aí com uma periodicidade muito maior, né? Perfeito, Rogério. O passeio público é um dos pontos de uma estratégia mais macro de ocupação do centro da cidade, né? Historicamente, o centro da cidade foi ganhando um uso unifuncional, né? Um único uso comercial mais abrangente, e aí isso acaba com que a gente perca um pouco essa urbanidade, essa qualidade, nessa ocupação da população, né? E então isso faz realmente parte de uma estratégia de reocupação da população mais voltada ao centro da cidade, né? Nós temos também um polo muito importante que nós vamos entregar em breve, que é ali na Praça José de Alencar, né, que tem aquele eixo de teatro, da Escola Normal e da Igreja do Patrocínio, que também é um ponto-chave de reocupação do centro da cidade. Eu acho que mais ou menos uns 20 dias aquela praça vai ser entregue também, com um novo paisagismo, uma nova integração entre as edificações tombadas. Então, isso faz parte de uma estratégia macro para que as pessoas voltem a usufruir do centro da cidade diuturnamente. E, Amora, para a gente finalizar, eu acho que é importante a gente ressaltar de que a praça ela foi requalificada, ela está bem atrativa para o visitante, e há, vamos dizer, a presença também da Guarda Municipal para garantir ali uma segurança, uma sensação de segurança maior para quem frequenta o equipamento, né? Perfeito. Nós temos também uma vigilância contratada pela própria Secretaria, e nós temos também rondas da Guarda Municipal, né? Então garantimos ali, inclusive, Rogério, com um ponto que é fundamental, que é uma nova iluminação do equipamento. Então essa iluminação... A luz branca, traz, né? A luz branca, isso. Que traz uma sensação muito maior de segurança, né? Então peço que as pessoas percam um pouco esse estigma e voltem a frequentar o passeio público. Faça o teste, né? Como Façam se diz. o teste, exatamente. Tenham essa experiência, que vai ser uma experiência muito valiosa. E a gente vê, né, até na própria matéria que a gente exibiu, né, no início do bloco, a pessoa falando que vai recomendar e tal para outros familiares, para os amigos, para parentes que visitam a cidade lá, porque normalmente quem vai não se arrepende, né, Amora? Exatamente, não se arrepende, é uma experiência indescritível, né? Você ter acesso, você vislumbrar o nosso litoral, né, a antiga Praia Formosa, e dentro daquele eixo histórico que conta muito da história da nossa cidade, realmente é uma experiência espetacular. Não tenha dúvida. Amora, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. Parabéns aí por mais esse equipamento aí que vai realmente ajudar a oferecer mais opções de lazer e de cultura para o fortalezense e para os visitantes que vêm à nossa cidade. Sem dúvida alguma, o passeio público aí vai cumprir cada vez mais o seu papel realmente de ajudar as pessoas a conhecerem um pouco da história da nossa capital. Muito obrigado aqui pela presença aqui nos nossos estúdios. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui na TV Terra do Sol. Eu volto já já.